Sim, mas a China está de bem com a Índia nesse momento também, que é uma boa coisa. Meu nome é Feliciano, sou professor de Relações Internacionais da SPM. Eu sou historiador, sou cientista político, então a minha visão é mais... mas quando a gente faz estudos sobre geopolítica do Atlântico Sul, mais do que a potência americana, do ponto de vista militar, uma potência que é decisiva é a Inglaterra ainda, por conta da posse de Santa Helena, que é bem no meio do Atlântico, e das Malvinas, né? E um segundo fator da importância do controle militar de algumas ilhas, das poucas ilhas que tem no Atlântico Sul, né? Pouquíssimas ilhas, é a exploração futura da Antártica. À medida em que, pelo Tratado Antártico, né, quanto mais perto do território antártico tiver posse de outro território, então as Malvinas da Inglaterra, por exemplo, uma parcela enorme da exploração. O dia que se o tratado for dissolvido, né, ele vai ser negociado em 2025, para ver se a exploração comercial na Antártica ou não. Então, é só esse fato, só queria saber a sua opinião sobre isso. Quer dizer, tem uma potência ainda antiga, que é a Inglaterra, que tem um papel relevante do ponto de vista militar no Atlântico Sul, né? E essa é uma primeira colocação que eu queria que o senhor pudesse comentar isso. E a segunda é só uma curiosidade minha mais histórica, que é a importância do comércio escravo, não tanto da África subsaariana de Angola para o Brasil, mas do Brasil para o Caribe e a América Espanhola, Colômbia e Venezuela em cima, né? A importância desse comércio escravo principalmente no final do século, no meados do século XIX, quando acaba o tráfico negreiro da África, né? O Brasil tem um papel importante também dos escravos do Caribe. Bom, eu vou começar pelo final. O tráfico brasileiro do Caribe é tópico. É só volta de 1848, quando saturou o mercado aqui, inclusive, porque o tráfico funcionava no período clandestino como um negócio do traficante de droga normal, você começa clandestino. Como é que faziam os traficantes? É o último carregamento, os homens estão aí, não sei o quê, e os fazendeiros se endividando, comprando, porque a Marinha de Guerra Britânica ia capturar todo mundo e acabar com o comércio. Então houve um processo de compra antecipada que saturou o mercado, o preço caiu aqui, eles aí começaram a ir para Cuba, 48, um pouco, mas é mínimo isso, não tem. A importância maior foi Buenos Aires. E o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, perto da Guerra Civil Americana? Não, aqui não tem mínimo também. Ali sim tinha um tráfico cubano que passou um pouco. E justamente um dos elementos da Guerra Civil Americana que fez a diferença foi o Lincoln fazer o tratado com a Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro na costa americana, que, no entanto, protegia só Cuba, mas ele aí ficou com medo dos sudistas também e fez um tratado com a Inglaterra em 62. Quanto à presença do Reino Unido nas Malvinas e Santa Helena, é muito importante, realmente, mas eu falei mais nos Estados Unidos porque dos produtores africanos de petróleo, a Nigéria é um caos total. Esse negócio do poço que furou lá no Caribe, lá quem que era lá, que vazou, foi da Chevron, foi a British Petroleum. Tem uns 30 desses furados há 50 anos, envenenando tudo em volta ali da costa da Nigéria e ninguém diz nada. Então, a Nigéria é um caos. Lagos é uma cidade que vai explodir, está no relatório anual da CIA, que está online, tem 20 etnias, é uma cidade que está fora de controle, vai ter 150 milhões de habitantes já no país, a cidade tem 30 milhões, é um caos. O Egito está nessa confusão. É Angola o grande produtor de petróleo, um petróleo fácil, mais perto dos Estados Unidos, mais fácil de utilizar. Então, o mercado americano, tanto que a Guerra Civil inteira, Angola nunca deixou de fornecer petróleo para os Estados Unidos, com os cubanos defendendo os postos que vendiam para os Estados Unidos. E é verdade que os ingleses têm esse peso importante, mas o grande problema hoje geopolítico não é a Antártida, é a Ártica, o Ártico. Porque a Antártida é um continente, debaixo da crosta tem terra. O Ártico é um oceano. Então, em 2030, vai dar para atravessar no verão. Aí, os navios de carga vão fazer o que fazem os aviões. Saem
da costa de Boston e vão para a China pelo norte. Isso, aliás, é uma coisa que vai mudar o negócio também do comércio de soja aqui. A maior pauleira que está tendo, tem metal nobre lá, a lâmina de água é muito curta, são 150 metros só. Já está a maior pauleira, o tempo todo manifestação. E tem a Groenlândia, justamente que pertence à Dinamarca, são 2 milhões de quilômetros quadrados, é um quarto do Brasil. Esse aqui é o grande tchan. Está tendo uma reunião agora da Academia Europeia em Bergen, na Noruega, sobre esse tema. Academia de Ciência Europeia. Mas aí o Brasil não tem nada a ver. Mas eu acho que vai ter consequência aqui, sim. Professor, a minha dúvida é bem pontual, naquela parte que você falou sobre a posição dos governos brasileiros em relação ao regime salazarista. E você disse que em determinado momento, por pressão, inclusive você fala isso no artigo da Folha, né? Por pressão da diplomacia portuguesa, o Antônio Lage é expulso, né, do Itamaraty. Desse momento até aquela proximidade da Revolução dos Cravos e mesmo do encontro com o Papa em Roma, qual era a atitude do governo brasileiro em relação ao processo de descolonização? Era, afinal, seguir mais ou menos a orientação do OAI de manter uma neutralidade ou uma indiferença, ou eles voltaram... Não. Havia um grupo no governo até 71, por isso que eu falei dessa operação Cabralha, porque esse é o ponto onde muda. Essa operação Cabralha era de apoio militar ao colonialismo. Havia gente brasileiro do lado da FNLA, da UNITA e tudo. Isso é uma coisa que um dia vai se saber. Que ficou muito claro para mim, você mesmo disse que em um determinado momento, dado o conflito de posições dentro do governo brasileiro, desistem dessa operação militar, é isso mesmo? É isso, Mas aí, inclusive, eles vão ser o primeiro a reconhecer Angola independente, porque ainda tinham esses diplomatas da época anterior que estavam nessa política. Celso Amorim, Samuel Guimarães, são do Itamaraty da época da política externa independente. Essa política externa independente de agora é a política externa independente do Santiago Dantas lá atrás. Paulo Nogueira Batista, pai. O pai, eles eram estudantes no Rio Branco nessa época. Então, isso voltou. Então eles dizem, a gente reconheceu, foi o primeiro a reconhecer. Tudo bem, mas se tivesse reconhecido antes, não dá para fazer história na hora possível. Mas o fato é que tem muita gente que acha, inclusive em Angola, que se eles tivessem continuado naquela linha isolada de Portugal lá nos anos 60, Portugal não teria tido essa condição toda de peitar uma guerra durante tanto tempo. Felipe, no teu artigo de domingo você me fala que argumenta para ter generais negros, né? Fala muito da pressão, isso pode ocorrer pela pressão externa, né? Se usa até a expressão. Imagina na Copa, para dizer tudo que a gente consegue melhorar no país por causa da visão dos estrangeiros. Vão chegar estrangeiros aqui, a gente tem que dar uma guaribada, uma melhorada. Então, esse nosso convívio com a África, então levaria pode forçar você a começar a ter generais negros. Isso. Os negros chegam aqui, só tem general branco em país né? E agora tem uma outra expressão também, que é para inglês ver, né? Então, a gente pode botar lá os generais negros para os caras ficarem felizes, né? Como na Copa a gente pode também dar uma arrumadinha aqui na casa para todo mundo achar que o negócio está bonitinho e nada muda de fato. Né? E a questão que eu estou perguntando é, no passado, pelo que você está me dizendo, a gente tinha uma política meio de independência no sentido de apoiar certos movimentos nacionais, descolonização, estava tudo no lugar correto. Né? Mas agora, eu acho que a gente precisa de ter uma política uma política estratégica para a África. Não adianta mais a gente ser pontual aqui, botar um general ali, ou não sei o que, o embaixador acolá, né? Quer dizer, eu acho que qual é a política que está se formulando para a África? Ou seja, eu acho que se voltar para a África, da importância para a África, já é um passo adiante gigantesco em relação ao nosso passado. Isso é inegável. Mas eu acho que agora a gente podia pensar
qual tipo de relação a gente vai querer ter com esse continente. Você falou, olha, tem historicamente mais relação com a África do que com a América Latina. Eu até concordo, acho que a gente, pela maneira como a gente foi povoado, sempre a expressão de que nós estamos de costas para a América Latina, né? Então, de frente para o Atlântico e de frente para a África. Mas eu acho que para esse negócio vingar, a gente precisa começar a pensar estrategicamente qual o tipo de relação que a gente quer ter com esse grupo. Tem um outro dado também. Desde 2010, a maioria da população brasileira é afrodescendente. Não é só... No passado voltou desse jeito também. No Brasil, a maioria da população brasileira era afrodescendente até 1870. Até depois veio a imigração, ela virou majoritariamente branca, agora houve a queda da taxa de fecundidade e a mais negro do que branco. Então, você vê que houve esse retorno da história também. Eu esqueci de dar esse dado que tem a ver. E quando você estava falando da coisa da presença negra, não é só na África, é nas Antilhas também. As Antilhas são uma América Negra também. Agora, e nas reuniões que se faz aqui no Brasil, está havendo uma política. Está havendo uma política. O Itamaraty fez há 2 anos, e está fazendo, eu acho, agora de novo, um curso para diplomatas africanos, no Rio de Janeiro. Temos curso para diplomata latino-americano, já que era feito. Eles convidaram diplomata africano, jovens diplomatas, gente que está de escalão intermediário da carreira, de 40 países africanos. E não é esse negócio de África lusófona, não. Do Egito à África do Sul. Põe eles no Hotel Pestana, lá no Rio, vem com a família. Aí os sujeitos têm curso lá no Rio Branco. Eu fui fazer curso lá. Vejo da Embrapa, vejo da IPEA, eles aí vão para a escola de samba, vão ver jogo do Flamengo, e passei pelo Rio, fico lá 1 mês e meio, e eu fiquei no hotel junto com eles, então eu tomava café toda manhã com eles, e via o espanto favorável que eles tinham com isso, com essa iniciativa. Houve outro encontro feito na Bahia também, dos países africanos e do Brasil. Era no momento do mensalão de 2005, e isso passou apagado aqui. Mas estava o presidente do Senegal, estava o presidente do Togo, estava o presidente da Organização da Unidade Africana, estava a primeira-ministra da Jamaica, que era negra. Então, eu disse lá nessa palestra, não tem nenhum país americano que pode organizar isso, fora os Estados Unidos, a União Soviética, que era uma grande potência, ou ex-país colonialista, como a Inglaterra e a França, que tem lá a clientela deles lá na África. Mas nenhum outro país latino-americano, o México, se convidar os presidentes africanos para vir, eles não vão. Agora se convida na Bahia, o Itamaraty mandou o sucatão, alugou outro avião, que saiu de Addis Abeba, que era a sede da Organização da União Africana, e trouxe o chefe de Estado em voo direto para cá, para eles não terem que ir a Londres e tal, porque tem pouca linha direta. Então tem iniciativa. Sim. Não, sim. Eu tenho duas dúvidas aí. Uma tem a ver com esse neocolonialismo. Sim. Que, bom, eu não sou brasileira, mas eu percebo no resto da América Latina, do Brasil, sabe? Principalmente via empresa privada. Sim. E muito com mineração com extrativo. E um caso bem específico é a relação Brasil-Suriname. Sim, sim. Não, uma coisa mais... Paraguai, onde até hoje Bandeirante é sinônimo de ladrão, de bandido. Vocês sabem disso, sabe? Quando o Paraguai comprou, o Brasil comprou a Lyon, aquela linha Paraguai, foi a Varig até que comprou. Saiu lá um editorial no Bandeirante, ataca de novo e tal, não sei o quê. Tem esse ódio ancestral dessa intervenção brasileira. Bolívia também. O
o Abastos, o grande escritor paraguaio, Joel Supremo, o grande romance dele sobre França, né? Ele tem lá um momento, uma divagação sobre o império que engole tudo, as cachoeiras, era Iguaçu e era Sete Quedas. Era naquele momento das barragens. Isso existe. E o Itamaraty sabe disso melhor que ninguém. Está atento a essas coisas, mas é real, à medida que você ganha em complexidade. E há uma ingenuidade brasileira que acha que com novela e futebol você resolve esse tipo. Não é por aí e vai haver problemas, eu acho que já achar. A minha é uma curiosidade. No mapa que você mostrou no começo, você falou que tinha uma zona de calmaria, acho que é no Golfo da Guiné. Como é que o Vasco da Gama os outros faziam para chegar na Índia, para passar para ele vinha por fora. O Vasco da Gama quase se deu mal no começo, porque antes já tinha passado um Bartolomeu Dias, que chegou ao Cabo de Boa Esperança. Você estava na minha aula ano passado. Cabo da Boa Esperança, ele já tinha tocado lá. E aí, na realidade, a expedição de Vasco da Gama é a segunda que vai para o sul. E ele, cada um que vinha, diz, vai mais a oeste, até que a terceira expedição esbarrou no Brasil. Eles tinham que passar aqui bem perto. Porque eu mostrei também um mapinha esse ano na aula, você lembra? O ciclone dos Açores vai nesse... É uma rodada que vai num sentido, a outra no outro sentido. Aí você passa no meio, você pega uma pá do vento num sentido, aqui não dá para ver direito, porque é muito esquemático. Ó, o navio vem daqui, descendo aqui nesse troço azul. Aqui ele engata nessa água. Ele vem pela parte de fora desse ciclone e aqui ele pega carona nesse anticiclone. Que aqui essa navegação bifurca. O que vai isolar o Maranhão, o estado do Grão-Pará e Maranhão, que não era o Grão-Pará e Maranhão, que começa no Rio Grande do Norte, começa bem aqui, ó. Isso se chama corrente das Guianas, ela vai para cima. E a outra é a corrente do Brasil, que vem por aí afora e se perde lá para o Polo Sul. Isso é uma coisa que não se ensina mais e que se perdeu. Os nossos bisavós, tataravós, tinham uma cultura marítima, porque era meio de comunicação. No Brasil também, Itamar Franco nasceu dentro de um barco do Nordeste, né? E para ir para a Europa, ou vir da Europa, as pessoas falavam e tal. Hoje ninguém mais sabe disso. E tem gente que ensina a história do Brasil até o século XIX como se tivesse barco em Santos, era chegar, comprar um bilhete e ir embora. Tivesse um ferry-boat ali para ir para a Europa. Você só vai em certos momentos do ano, em outros não. O Raposo Tavares, quando sai daqui e vai até Belém, a tal chamada bandeira do limite, ele volta para São Paulo como e da Lisboa primeiro. Não tinha navio que voltasse de Belém para cá. Ele foi pelo sertão abaixo e deixou o Amazonas. Mas depois, para voltar para São Paulo, chegou 3 anos depois. É outro filme. Tem mais algum? Eu só uma perguntinha. Você falou dos vários problemas aí do neocolonialismo das nossas empresas, a questão da religião, mas isso vai exigir uma diplomacia de outro nível. Não dá para o Itamaraty também considerar a embaixada africana embaixada de segunda ou terceira categoria. Claro, Então o Itamaraty vai ter que mudar também, porque agora a carreira do Itamaraty tem uma hierarquia, claro, das embaixadas africanas, algumas asiáticas estão lá. Você está falando por causa do artigo que eu citei, não é? É um artigo da Folha. Não, tem até tradição, lembrando do Ítalo Zafra, gente que tinha alguma prioridade para a coisa africana e valorizava o espaço africano. Mas o Itamaraty vai ter que mudar um pouco também. Não vai poder, cara. Ele está os falando. novatos não vão poder ir para a África. Claro, ele está falando. Esse tipo de problema. É uma reportagem que saiu na Folha há um mês atrás, mostrando que das 40 embaixadas abertas na África, 37 não conseguem preencher o status. O cara não vai, arranja pretexto, não vai diplomata.
porque acha que aquilo não é bom para o currículo dele servir na África. Ele não consegue preencher os quadros. Professor, eu tive vários alunos que são diplomatas hoje, colegas e alunos da casa dos 10 ou 15. O Itamaraty hoje ele alterou o processo de, já há alguns anos, desde o final do governo Fernando Henrique, início do governo Lula, o processo de carreira. Então, você acelera a sua carreira se você vai para as embaixadas de terceira ordem, suas embaixadas em cidades com menos infraestrutura, né? Então, o que tem acontecido é que, como o Brasil tem hoje 1.100 diplomatas, ao passo que o Departamento de Estado tem perto de 25 mil e a China tem perto de 40 mil diplomatas, né? Nós temos uma falta de pessoal estrutural, não é só o processo de carreira que impede. Mas também tem que ver outro lado, que é um dado um pouco relevante, que as pessoas às vezes não entendem, é que a diplomacia ela não é feita apenas por diplomatas do Itamaraty. Os demais ministérios do Brasil têm os seus, sejam próprios diplomatas que são alocados nesses ministérios, ou são os técnicos dos ministérios. O MDIC, por exemplo, a depender da Embaixada da África, eu tenho certeza que na Joanesburgo tem, talvez na Luana também tenha, são técnicos que auxiliam os diplomatas nessa. Então precisa pensar de uma forma mais ampla a participação do Estado brasileiro, não é só o Itamaraty. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a Embrapa vai ter essas. Então, o Brasil, mais do que melhorar, fazer com que os diplomatas desloquem para a África, é aumentar o número de diplomatas. Nós temos muito poucos diplomatas. Nossas delegações são pequenas. Um país do tamanho. Só que isso esbarra numa questão salarial, uma questão de tamanho do Estado brasileiro, todas as funções que a gente vê. Mas essa discussão é recorrente na Europa, porque a União Europeia tem 27 países e não precisa ter 27 embaixadas pelo mundo afora. Um país pequeno